Tá. Eu vou tirar o som. Deixa eu ver se eu consigo tirar o vídeo também. Tirei o som. Ótimo. E aí, vamos compartilhar a tela. Pronto. Fazendo essa gravação aqui, já que hoje de manhã não deu muito certo, né, para fazer a gravação, porque o Google derrubava as pessoas que não eram da Unicamp, né, que não tinham e-mail institucional, e aí as pessoas não podiam assistir, porque estava gravando, então aí a gente decidiu gravar novamente. Eu vou gravar essa primeira parte, eu estou gravando sozinha, e aí depois a gente faz um segundo vídeo com as perguntas que a Mariana salvou para eu responder, como eu tinha respondido hoje de manhã, tá bem? Bom, então vamos lá, né? Boa tarde a todos, então. Mais uma vez, né, agradecer o convite, me desculpar aí pelas confusões de hoje de manhã. E vamos lá. A primeira coisa que então, eu gostaria de pontuar aqui na nossa conversa que ela é uma leitura de alguém que trabalha na área da conservação de patrimônio e das informações que têm sido divulgadas sobre o coronavírus e os acervos, tá? É uma leitura de alguém que vive essa rotina, né, de tratamento dos acervos, particularmente dos acervos em suporte papel, que são a minha realidade no centro de memória. E em alguns pontos da minha fala, eu trago, acho que, mais dúvidas do que certezas, porque esse vírus, ele é uma grande incógnita para todos nós, tem muita coisa a ser estudada ainda, mas eu espero contribuir de algum modo para esses planos de reabertura das bibliotecas e arquivos. Eu queria ressaltar também que, né, o que a gente vai conversar aqui não é uma fórmula mágica, não, né, cada instituição vai ter que ler as recomendações e estudar a melhor forma de fazer os seus planos de reabertura. Tá? De todo modo, eu acho que o principal objetivo da minha fala é orientar as pessoas em como cuidar desse patrimônio nesse momento, né? Pois eu acredito que os cuidados com as pessoas já tem sido a principal preocupação e é pensado não só por vocês que estão aí, né, trabalhando, vão voltar a trabalhar nas bibliotecas e arquivos, mas também pelos pesquisadores, os profissionais da área da saúde. Aqui, por exemplo, na Unicamp, a gente tem a força-tarefa, né, contra a Covid-19, então tem toda uma preocupação com as pessoas. Então, o foco hoje, realmente, da nossa conversa, são os acervos, especificamente os acervos em papel, e a ideia aqui é apresentar aquilo que eu considero ser uma forma segura de ação para os nossos acervos, baseada nas recomendações que têm circulado na nossa área. Então, aqui eu espero dar conta de responder a essas três questões, de como cuidar dos acervos no período em que as bibliotecas e os arquivos estão fechados, de como construir um plano de reabertura, levando em conta o acesso aos documentos, e no caso das bibliotecas ainda,
como permitir que esse material volte a circular, né, por meio dos empréstimos, mas sem causar danos aos acervos, e ao mesmo tempo garantindo a segurança das pessoas que vão manipular esse material. Mas, antes de falar dos acervos, eu preciso fazer uma breve introdução das formas de transmissão do vírus. Então, eu vou falar muito rapidamente, né, sobre as formas de contágio, tá? A gente já é mais que sabido que, né, essa transmissão acontece de uma pessoa doente para outra pessoa, e ela pode ser por meio de, né, de gotículas da saliva, do contato físico, espirro, tosse, e também por objetos e superfícies contaminadas. Pensando nisso, nessas formas de transmissão, a gente podia dividir essas formas em duas, né? A ativa e a passiva. Sendo que a forma de transmissão ativa, onde a ativa, né, a gente entenderia de uma pessoa, do contato de uma pessoa com a outra, né? Como a gente vê no esquema aqui, por meio de gotículas e aerosóis e até pelo contato físico. Já a passiva, né, seria através do contato com esses objetos e superfícies contaminadas. Essa forma de transmissão leva em conta que existe um tempo de permanência do vírus nos objetos e nas superfícies que foram expostas a ele. E era essa forma de transmissão que entraria o patrimônio cultural. No nosso caso, né, os livros e os documentos. Bem, pensando então nessa questão de tempo de permanência do vírus em diferentes superfícies e materiais, o que a gente percebe é que não existe um consenso entre os especialistas sobre esse tempo, né? Então, como vocês podem notar aí na imagem, existem tempos distintos. Então, numa rápida busca pela internet, você encontra esses dois tempos. E isso causa muitas dúvidas sobre como agir com relação à segurança mesmo das pessoas e também dos nossos acervos para estabelecer os prazos de quarentena. De todo modo, o que eu tenho visto é que as informações que estão circulando com relação ao tempo de permanência do vírus, ela está baseada em dois estudos. Um publicado no New England Journal of Medicine, que aponta que o novo coronavírus, né, sobreviveu 72 horas no aço inoxidável e no plástico. No papelão, ele teve uma sobrevida de 24 horas, no cobre, 4 horas, que seriam esses tempos aí que vocês podem observar à direita. E o outro estudo é o do Journal of Hospital Infection, e que não foi um estudo feito com o novo coronavírus, né, com o transmissor da Covid-19, mas sim com outros coronavírus, como o SARS-CoV-1 e o MERS. E esse estudo apresenta os tempos que vocês estão vendo aí à esquerda, que são tempos maiores, tá? Diante dessa divergência de tempo, né? Então, qual desses estudos adotar para a quarentena, né? No que se refere às questões do patrimônio cultural, esse segundo estudo, que é o de tempo de permanência maior, é o que tem sido citado na maioria das recomendações e pelos especialistas na área da conservação e, né, de curadoria de acervos, enfim, para ser adotado para estabelecer os prazos de quarentena, né? Um dos estudos, por exemplo, uma das falas, né, que eu vi do National Center of Preservation,
Ele fez uma apresentação também apresentando esses tempos mais longos de permanência do vírus para adotar os prazos de quarentena. Tá? Esse estudo, ele também, para quem tiver interesse, esse estudo não, né? Essa apresentação para falar do coronavírus e os acervos, ela também foi traduzida pelo Apoio, né? Tá em português, para quem quiser ter acesso, tá? E ele aponta, então, esses tempos mais longos. E aí vocês podem me perguntar, mas por que eu vou utilizar, né, esse estudo com tempos de permanência mais longos, que nem foram feitos com vírus, né, o vírus do novo coronavírus? E aí, assim, por que as pessoas estão adotando esse de mais tempo? Eu acho que diante dessa incerteza com relação a tudo sobre esse vírus, inclusive os tempos de permanência dele nos objetos, tudo trata-se de uma novidade no caso do Covid. Eu acho que é por uma questão de segurança que as pessoas estão adotando os tempos maiores para planejar os prazos de quarentena, para ter uma quarentena mais segura, um acesso aos documentos mais seguro. Mas nada impede que, à medida que os estudos avancem, que se altere esses tempos, que se revejam esses prazos de quarentena, certo? Então, com base nisso, né, pensando nesse tempo maior, um acervo, por exemplo, em papel, em que o vírus pode permanecer por até 5 dias, tem se estabelecido uma quarentena, por exemplo, de 6 a 7 dias como margem de segurança. Se você tem um acervo em madeira, né, com a permanência do vírus por 4 dias, uma margem de segurança de 5 a 6 dias de quarentena. Aí por aí vai. Mas e aí, né? E se você tem materiais mistos, né? Como proceder, né? Qual tempo escolher? Quanto tempo de quarentena, né? E aí, esse é o caso, por exemplo, dos livros, né? Que tem uma variedade de revestimento nas capas, né? Materiais distintos nas capas. E aí, nesse caso, considerando toda essa variedade, a recomendação é adotar um prazo de quarentena do material que possui o maior tempo de permanência do vírus. Então, por exemplo, um livro com uma capa plastificada, por exemplo, a gente adotaria o tempo do plástico e não o tempo do papel para estabelecer o prazo de quarentena. Então, portanto, a gente teria uma quarentena aí de 10 a 11 dias como forma de tornar esse acesso mais seguro, tá? Mas e aí, se eu não sei identificar que material eu tenho? Que tipo de material eu tenho para esses documentos? Bom, aí nesse caso, convém adotar esse período de 15 dias de quarentena, né? Que eu entendo ser também o período máximo para deixar o material de quarentena. Até porque no próprio ser humano, ele, né, nos assintomáticos, ele, né, tem uma permanência aí de 14 a 15 dias. Então, eu acho que é um prazo bem seguro. Eu não sou nenhuma especialista, né, no vírus, mas, enfim, eu creio que pelo que a gente tem visto dos estudos, eu acho que esse é um prazo bem seguro. E é o que eu tenho visto também nos planos de reabertura, de 9 a 15 dias, o tempo considerado de quarentena, que as pessoas têm estipulado. Não que eu já não tenha ouvido tempos maiores, né? Então, em algumas palestras que eu assisti, tinha pessoas que recomendavam 20 a 25 dias, né? Que também pode ser uma saída, né? Aquilo que eu falei, mais dúvidas do que certezas para vocês. Acontece que esses prazos longos, eles podem comprometer o acesso à documentação, aos livros. Então, num processo de reabertura, você esperar quase um mês para ter acesso a um livro ou a um documento, pode ser que seja inviável, né? Então, ainda mais quando você tem estudos que apontam que prazos menores dariam conta desse
dessa quarentena, né, dessa descontaminação do vírus. E aí, assim, pensando nessa questão de prazos de acesso à documentação, aos livros, a gente chega a uma outra questão, né? Não seria o caso, então, de fazer a desinfecção para tentar encurtar esses prazos? Bem, quarentena ou desinfecção, né? O que escolher? Eu acho que aqui, assim, nem cabe um contra o outro, né? Ou um ou outro, né? Como se fossem inimigos. Mas acho que na verdade, saber quando adotar uma opção ou a outra, tá? E para isso tem que se conhecer bem o que é um processo de quarentena e o que é um processo de desinfecção. Bom, pensando na quarentena, ela é uma opção segura, ela não exige um treinamento, né, e não precisa de um profissional de conservação, alguém especializado, que é diferente da desinfecção. A desinfecção, ela oferece riscos, né, sobretudo se você não tem uma equipe treinada, alguém que entenda de conservação de acervos para executá-la, né? E a desinfecção, como a gente tem visto e até feito nas nossas casas, no dia a dia, né, descontaminando as compras do supermercado, os calçados e, enfim, uma série de objetos e superfícies, ela não é a mesma para os livros e documentos. Então, esse é um primeiro ponto para se pensar a desinfecção, né? Então, daí reforçando essa ideia de treinamento, de equipe especializada para fazer isso. Ainda mais com os produtos que se tem utilizado em casa para fazer essa desinfecção, que vão além do álcool, né? Então, a escolha pela desinfecção, ela me parece ser em casos muito específicos. Porque justamente por esse risco, né? Por ela poder causar danos, às vezes, irreversíveis ao acervo. Então, minha sugestão, na dúvida, opte pela quarentena. Não saia por aí fazendo desinfecção em todos os seus livros, tá? E aí é isso, né? A quarentena é o melhor remédio, na minha opinião. Né? E o tempo é o melhor desinfetante. Eu vi essa frase em uma das palestras que eu assisti, eu achei que cabe muito bem para esse nosso momento, né? Primeiro porque o vírus, ele não causa nenhum mal aos nossos acervos, né? Os acervos não sofrem qualquer tipo de dano com a presença do coronavírus. São as pessoas que manuseiam esse material que podem se contaminar e ficarem doentes. Então, se não existe uma grande demanda, né, por determinada obra, por acesso a algum documento, se é possível esperar que o material esteja seguro para o manuseio, por que não adotar a quarentena, né? Porque essa ansiedade de fazer desinfecção. E aí, pensando nessa questão, né, de que o vírus não causa nenhum mal aos nossos acervos, aí eu queria pontuar isso, né, que a gente tem uma série de outros agentes biológicos que sim, esses sim são muito diferentes do coronavírus, né, afetam muito a documentação, né. Então, por exemplo, os insetos aqui, né, também os fungos e as bactérias, que de fato causam danos sérios aos acervos. Enfim, o vírus não causa esse tipo de dano, né? E aqui eu faço, assim, um parênteses com relação, né, ao que são os agentes de deterioração, né? Quem, de fato, é motivo de preocupação para os nossos acervos.
Então, esses são os 10 agentes de deterioração que causam sérios riscos ao patrimônio, ainda mais nesse momento que as nossas instituições estão fechadas, né? É nesse período de fechamento das bibliotecas e dos arquivos que a gente precisa também se preocupar. A gente já se preocupa no dia a dia, mas quando a gente está longe, a gente também precisa se preocupar com esses 10 agentes. Né, porque a gente está em casa, então a gente não está fazendo as vistorias com frequência, né, então elas estão reduzidas, e aí a gente pode passar por esses problemas se não ficar atento nesse momento que está tudo fechado. Por outro lado, pensando em coronavírus, essa circulação reduzida, esse fechamento, ele pode ser bem benéfico, né? Porque a redução de pessoas, ela evita a permanência do vírus nos objetos e nas superfícies. Então, os nossos acervos já estão de quarentena a partir desse fechamento. E nesse caso, o que se recomenda, né, caso você tenha um acervo estável, é que até essas vistorias sejam mesmo espaçadas, que você não precisa constantemente entrar nos espaços de guarda de acervo para fazer as vistorias de conservação, ver como que está a documentação. Embora a gente saiba que essa não é a realidade da maioria dos acervos no Brasil, né? A gente sempre há um problema, seja de segurança, seja de temperatura, umidade relativa elevada. De todo modo, né, se nesse período de fechamento você vai fazer vistoria, seja lá com qual espaçamento, né, que você sempre vá, mesmo que você esteja sozinho no espaço, que você use os EPIs, tá? Então, usa a luva, usa a máscara, porque o espaço da reserva técnica seria um espaço seguro, o acervo não tem, não estaria contaminado com vírus, né? Então, proteja o acervo, aí nesse caso é mais para proteger o acervo também. E aí, assim, com relação também a esse período de fechamento, até o ICOM Brasil ressalta para essa questão da segurança, né? Então, ficar atento aos agentes criminosos, como está aí nos 10 agentes. Ficar atento aos agentes criminosos, porque, né, as instituições estão fechadas, não tem ninguém, de repente ocorre algum tipo de furto, então pensar nisso, né, e pensar de modo geral no gerenciamento desses riscos nesse momento que você está à distância. O conselho aqui nesse momento é aproveitar para fazer esse gerenciamento de risco, né, criar esse documento que vai nortear o gerenciamento de riscos, né, para quem não tiver, e para quem tiver, rever esse gerenciamento de risco, colocando aí o fator coronavírus na gestão, né, desses riscos. Enfim, o gerenciamento de risco é mais complexo que isso, mas, enfim, é só uma reflexão para a gente, né, prever algum tipo de desastre, às vezes, nesse momento. Então, quando se tem um vazamento de água, se tem um incêndio, né, com tudo fechado, quem está lá, né, da segurança, ou mesmo, né, da manutenção, sabe quem chamar, sabe como resolver. Então, é nesse sentido a reflexão aí sobre o gerenciamento de riscos e esse momento de fechamento das instituições. E aí, fechando meu parênteses, tá? Bom, e retomando então a questão, né? Quarentena ou desinfecção. Então, como eu disse, o vírus não afeta os acervos, mas a desinfecção sim. Então, ao adotá-la, deve-se levar em conta esses riscos. E mais que isso,
conhecer o que de fato entendemos por desinfecção, porque eu tenho visto uma certa confusão com relação a esses 4 termos aí, né, a higienização, a sanitização, a desinfecção e a esterilização, tá? A higienização, a gente entende como a remoção dos particulados de poeira e sujidade, tá? A sanitização já é um procedimento que usa produtos químicos, mas ela não tem a função de inativar o vírus, né? Ela tem mais uma função de reduzir carga microbiana, né? E ela faz uma destruição parcial dos contaminantes, diferente da desinfecção, que realmente prevê aí a destruição, né, da ação dos micro-organismos com 99%, 99,9% de efetividade, tá? E a esterilização de fato, a destruição de toda a forma de vida, né? Vírus, bactérias, fungos, os esporos dos fungos, né? E aí não são só produtos químicos, mas podem ser, né, agentes físicos também. Então é isso, tem essa confusão entre esses 4 métodos, esses 4 termos, que eu acho que é importante ficar atento quando vocês vão escrever os planos de reabertura, para não criar nenhum tipo de confusão, principalmente com relação ao termo higienização e ao termo desinfecção, que têm sido usados como sinônimos e não são, tá? Então, da higienização, né? Na conservação de acervos, esse é um termo bem específico, né? Que ele consiste nessas atividades que vocês estão vendo, que é a remoção de poeiras e sujidades. Juntamente com essa poeira e sujidade, a gente remove, sim, os micro-organismos, mas isso não quer dizer que você vai remover o coronavírus, tá? Eu creio até que não seja um método muito eficiente não é um método eficiente para a eliminação do coronavírus, e eu creio que não seja um momento seguro de se fazer higienização, a não ser que você cumpra os prazos de quarentena. Então, após a quarentena, tudo bem higienizar, né? Antes desse período de quarentena, talvez seja melhor não fazê-lo, tá? E aí, assim, eu vi em alguns planos de reabertura e recomendações de utilizar, ao invés de uma trincha macia, né, de se utilizar o aspirador de pó para fazer essa higienização. E aí cabem algumas ressalvas, tá? O aspirador, primeiro, ele deve ter um filtro EPA, né, que é HEPA, que é um filtro que retém os menores particulados, então é um aspirador mais seguro para quem vai trabalhar com higienização, tá? Independente de ter o vírus ou não. Não é nenhum equipamento fora do comum, você encontra isso em qualquer loja que venda, né, qualquer supermercado que vende aspirador, você vai achar um aspirador com filtro EPA, tá? E aí tem outra questão, que é a questão da baixa sucção, tá? Então é importante também ter um aspirador que você consiga controlar a sucção, porque a sucção para esse tipo de higienização, ela tem que ser baixa para que você não remova, não corra o risco de remover partes do suporte, tá? E aí, no caso, por exemplo, de documentos muito frágeis, com partes soltas, bordas quebradiças, também pode ser muito arriscado utilizar o aspirador. Então, levem isso em conta quando forem trabalhar com um aspirador. E me parece que nesse caso, principalmente para documentos mais frágeis, a mesa de higienização
acho que ela é mais segura, tá? E a mesa de higienização é um equipamento de proteção coletiva, quer dizer, as outras pessoas que estiverem trabalhando no ambiente não estão em contato com essas poeiras e sujidades, tá? E a gente faz uso dela com os EPIs, então se usa máscara, avental e até, se necessário, a, a máscara, tá? E aí, pessoal, né, um comparativo, né? Então a higienização é assim, a desinfecção já é um pouquinho diferente, tá? A desinfecção é uma outra técnica, tá? Ela é feita com produtos químicos, como já disse, e na conservação a gente já faz esse tipo de tratamento, muito antes de surgir o coronavírus, por exemplo, para reduzir a atividade de fungos nos documentos. Mas, enfim, ela tem uma série de dificuldades, porque não são todos os documentos que se pode fazer desinfecção, né? Tem alguns materiais que não suportam o uso de produtos como, por exemplo, o álcool, né? Que é normalmente utilizado para desinfecção, e às vezes a gente tem que recorrer a outros métodos que às vezes são mais eficientes, não deixam, né, não causam nenhum tipo de dano, como por exemplo a irradiação, né? Mas enfim, isso é uma conversa para um outro momento. Então, assim, percebam que tem uma diferença. Então, quando a gente vai falar de desinfecção, quando a gente vai falar de higienização, tá? E aí, né, se aprofundando um pouquinho mais na desinfecção, quando a gente fala, né, de desinfecção, quais são esses requisitos para você considerar se vai fazer ou não uma desinfecção? Então, a primeira coisa é os produtos a serem utilizados. Tem uma série de produtos que as pessoas estão usando em casa, por exemplo, para eliminar o coronavírus, que a gente não pode usar na desinfecção dos nossos acervos, tá? O outro ponto é que você deve conhecer muito bem o material que você vai desinfectar. Saber, por exemplo, as características do papel, né, de que é composto aquele documento, para saber se ele suporta o produto, conhecer as tintas, se tem carimbo, se tem selo, né? O que pode ou não ser desinfetado segundo as características do material, né? E também as técnicas de confecção, tem certas técnicas que de cara a gente já sabe que não pode fazer esse tipo de intervenção, né? Materiais fotográficos, por exemplo. E estado de conservação, então, nem se fala, né? Tem que entender qual é o estado de conservação do seu documento para saber se você pode fazer essas intervenções, né? Como a desinfecção. Então, por exemplo, documentos frágeis, você pode ter, sim, um processo de degradação acelerado por ter escolhido um tratamento errado, né? Conclusão, para adotar esse tratamento, é preciso, né, que é o quarto ponto aí, ter uma equipe treinada, para que seja capaz de avaliar esses três primeiros pontos. Então, vamos lá, para os produtos, né? A gente tem visto em casa aí as pessoas citando esses produtos que vocês estão vendo aí, né? Então, basicamente, esses 4 produtos. Existem outras técnicas, né? Que até me foi feita a pergunta de manhã do radiação UV, eu mencionei do ozônio, enfim, mas esses 4 produtos são os que estão sendo divulgados na mídia e tal, como bons desinfetantes para o coronavírus, né? Então, a gente tem os clorados, que é o hipoclorito de sódio, a água sanitária, o cloro. A gente tem os amônios quaternários, que é o caso do lisoforme, que tá, né? Todo mundo tem usado aquele spray. O peróxido de hidrogênio, que é a água oxigenada, né? E o álcool. E aí, no álcool, a gente tem o álcool etílico,
que é o mais usado, na proporção de 70%, menos que isso ele também não faz efeito. E o álcool isopropílico também, que tem sido usado para os eletroeletrônicos, como celular, computador. E esses 4, quanto à efetividade de eliminação do vírus, eles são eficientes, sim. Porém, né, os 3 primeiros, eles não são recomendáveis para os acervos, tá? Então, os clorados, os amônios quaternários, e o peróxido de hidrogênio, a água oxigenada, eles não são recomendados para o acervo, tá? Então, nos resta mesmo o álcool, né? Em particular o etanol, o álcool etílico, né? Esses 3 primeiros, eles podem causar sérios danos, eles deixam resíduos nos documentos, e podem acelerar o processo de degradação do papel, tá? Um produto também que eu não mencionei aqui, mas que também tem sido usado e é muito efetivo para a eliminação do vírus é o sabão, né, que a gente está usando na nossa higiene pessoal, mas que eu não citei aqui porque a gente não lava o documento com sabão, né? A gente até faz tratamento aquoso para limpeza, para desacidificação, é um processo de restauro, mas não é não é dessa forma, né? Não é com sabão, enfim. Mas aqui, só para citar também, que esses produtos, né? Estou falando de acervo, mas eu acho que é sempre bom também ressaltar que esses produtos que a gente tem utilizado em casa para eliminar o vírus, eles também podem ser prejudiciais à saúde, tá? Então, principalmente quando a gente usa, não usa em baixa concentração, né, não dilui, quando a gente manuseia sem EPIs, e às vezes as pessoas nem sabem disso, e estão utilizando, tá? Então, atentem para isso, porque a ideia é que o produto não cause mais mal que o vírus, né? E assim, eu acho que uma forma interessante de se pensar, né, se esse produto oferece um risco para a saúde ou não, é consultar as fichas desses produtos, tá? Então, aqui a gente tem a ficha de informação de segurança de produtos químicos, a FISPIC. Então, sempre que você precisar entender a composição do produto, os usos dele, os perigos que ele causa e até os primeiros socorros em caso de acidente, você deve consultar essa ficha, tá? É um bom meio de saber o que você está usando. Aqui, eu peguei algumas partes da FISPIC do Lisoform, né, como exemplo, mas vocês encontram essa ficha para qualquer produto químico. Ela é bem completa, tá? Aqui eu só peguei algumas partes a título de ilustração mesmo. E aí, assim, né? Então, o primeiro ponto eram os produtos, o segundo ponto, então, e o terceiro é a diversidade de material e o estado de conservação. Aqui a gente tem alguns exemplos, né? São exemplos de documentos do CMU, só para ilustrar essa variedade. Então, são tintas de composições e cores diferentes, tipos de papéis diferentes, técnicas de confecção. Então, você tem impresso, você tem manuscrito, você tem datiloscrito, enfim. E aí, tomar a decisão do que, né, de como desinfetar esses materiais, ela é feita individualmente, ela é caso a caso, porque não tem uma fórmula aplicável para tudo. Não vai, então, tais documentos pode, tais documentos não podem. Você vai ter que fazer caso a caso, tá? E aí eu não quero amedrontar ninguém, mas apenas apontar para a responsabilidade que se tem ao fazer a desinfecção, né? Então, ter esse cuidado
para que a gente não perca o nosso acervo fazendo, né, agindo de forma errada. E também para mostrar para vocês né, o quanto que exige um treinamento para você entender o que vai funcionar a desinfecção com álcool e que material que não vai, que não tem como fazer isso, né? Um outro critério também que eu acho que é muito importante na hora de optar pela desinfecção é levar em conta a raridade desse material, a raridade da obra, né, do documento, a questão né, da unicidade do documento. Então, tem documento que só tem um, não tem outros, perdeu, acabou, né? Então, levar em consideração isso também antes de sair por aí desinfectando tudo, sendo que a gente tem um método eficiente que é a quarentena que resolve, tá? Mas, se a sua opção for, né, pela desinfecção, seja porque existe uma grande procura por um determinado livro, para acesso a um determinado documento, ela pode ser uma forma de você agilizar, né, esse tempo de quarentena. Então, sei lá, melhorar um pouco o tempo de trabalho, né, porque vai ficar mais lento. Enfim, se ela for né, o caso, se chegasse nesse caso de eu preciso mesmo, aí então tem que ter esse treinamento de como fazer, tá? E aí, assim, né, a gente já falou, né, já apresentei os produtos para vocês que são efetivos para o coronavírus, e aí, né, já mostrei que pode e o que não pode. Então, assim, ficamos com o álcool etílico na concentração de 70%, como o produto considerado seguro para desinfecção. E uma vez feito, então, essa avaliação do material, tanto com as suas características físicas quanto seu estado de conservação, foi feitos os testes todos de solubilidade das tintas e tudo mais, não teve reação, aí você pode sim aplicar o álcool 70 para desinfecção. Lembrando que é o álcool líquido, não é o álcool gel, tá? E aí, como aplicar? Eu vou passar o vídeo aqui. Esse é um vídeo da UNAM, né, do Laboratório de Conservação e Restauro das Bibliotecas da Universidade do México. É um vídeo anterior a essa questão do coronavírus, mas que ele ilustra um pouco esse processo de desinfecção, no caso aqui que está sendo feito para fungo. Vou passar o vídeo aqui. Aqui entra. Demorar um pouquinho para carregar. Aí vou tentar não me desconectar dessa vez. Dessa vez eu estou com o celular e com o computador. Então, acho que eu não vou me desconectar. Vamos lá. Eu acho que o vídeo não sai com som, nesse caso. Vamos tentar pular o anúncio. Pular anúncio. Eu não vou passar o vídeo inteiro, mesmo porque tem outras partes do vídeo que não tem nada a ver com esse tratamento, tá? Então, aqui, só para vocês verem, ela está preparando o nebulizador para colocar o álcool, né? Você está colocando o produto no nebulizador para fazer a desinfecção. Não sei se dá muito para ver, porque a qualidade do vídeo também não é das melhores, né? Mas, ó, tá vendo que é uma névoa com o álcool 70, tá? Uma, ele é bem fininho, né?
quantidade de líquido é bem distribuída aí por essa névoa nos livros, tá? Então, só para mostrar um pouquinho como é. Tá? Vou sair do vídeo, peraí. Primeiro eu vou parar, eu minimizo. Muito bem. E aí, vamos voltar a compartilhar esta tela. Ok, agora deu certo, gente. Então, essa é a forma de aplicar o álcool 70 para desinfecção, tá? Lembrando que depois desse processo, ainda existe um tempo de 24 a 48 horas para você deixar esse material aberto, ventilando, tá? Antes de devolver para as estantes, tá? Então, ainda que você queira acelerar os seus tempos aí, burlando a quarentena e indo direto para a desinfecção, você vai ter que esperar pelo menos 2 dias para devolver esse livro para as estantes, tá? Então, vamos lá, né? Por que o uso do nebulizador? Por que o uso desse equipamento? Então, aí eu apresento o aspersor, borrifador, que é que todo mundo está usando para limpar as coisas, e o nebulizador. Esse aqui parece um umidificador, mas não é, tá? Mas é mesma ideia, né? Mas o que mais tem usado é aquele hospitalar, né? Que é um inalador, né, que a gente acha na farmácia. E aí, assim, diferenças entre, né, usar um aspersor, um borrifador e um nebulizador, tá? Então, com o aspersor, as partículas do álcool, né, o jato, né, é mais difícil de controlar a quantidade de produtos que você está depositando no livro ou no documento, tá? E com o nebulizador, como vocês viram, ele faz uma fina névoa, você consegue distribuir, ter maior controle da aplicação do produto. E aí, por isso que as pessoas têm feito, né, o pessoal da área de conservação faz isso com o nebulizador, tá? Como vocês viram ali no vídeo. No caso do borrifador, né, do aspersor, deixa ele para limpar as caixas, as estantes, para aquilo que você não vai precisar controlar a quantidade de produto, tá? E aí, assim, para quem não acredita, tá na mesma, então, ó, não é a mesma coisa e eu vou mostrar com esse teste, tá? Esse teste aqui foi feito por um professor do Chile, que dá aula no curso de conservação de biossegurança, e aí ele mostrou o que ocorre quando você faz uma desinfecção sem controlar a quantidade de produtos, né? Então, ele fez um teste, né? Então, ficou na parte de cima é o controle, né? Que é como está o documento sem nenhuma desinfecção, e os dois abaixo com a desinfecção com álcool 70, uma feita com aspersor, com aspersão, e a outra com a nebulização. E aí, então, percebam como as tintas, no caso da aspersão, elas sangraram, né? Então, esse borrado aí, a gente fala que a tinta sangrou. Né? E na nebulização isso já não acontece, tá? Então, percebam que não é uma técnica tão simples assim. E aí, voltamos então. Quarentena ou desinfecção? Por mim, quarentena, tá? Desinfecção é um... Eu, assim, sou defensora da quarentena, tá? Mas eu não nego que em alguns momentos talvez vocês precisem fazer desinfecção, mas eu queria mostrar isso para vocês, que ela fosse feita com responsabilidade. Vocês saibam o que vocês estão fazendo, né, tenham ciência de que vocês podem causar mais danos do que, né, do que ajudar. Né? E aí, assim, como defensora da quarentena,
eu vou mostrar, né, no próximo slide, um passo a passo, tá? Não é bem um passo a passo, mas enfim, porque é simples o que a gente tem que fazer para deixar os livros em quarentena, mas tem alguns pontos que eu acho que são importantes de reforçar. Então, a primeira coisa, né? Vai começar esse processo de recolher livros para quarentena. Primeira coisa é se proteger. Então, usar os EPIs todos, né? Todos, para recolher esses livros. E aí sim, preparar, então, um espaço para deixar os livros de quarentena. A maioria das instituições não tem muito espaço, então não tem essa sala de quarentena, mas se você tiver, faça, né? Mas o primeiro ponto é, assim, você não precisa necessariamente ter esse espaço, né? Você pode colocar os livros em quarentena dentro de uma caixa, né? E aí eu quero dar algumas orientações com relação a essas caixas. Então, assim, acho que a caixa mais simples para ser usada é a caixa plástica, tá? Mesmo que o plástico tenha mais dias de quarentena do que o papel, tá? Mas eles são mais fáceis, as caixas plásticas são mais fáceis de desinfetar. Então, você borrifa lá o álcool 70 na caixa antes de colocar os livros lá dentro, né? Espera secar, obviamente. E aí coloca os livros lá dentro para quarentena. E quando você, né, for retirar os livros de lá, você pode né, desinfetar essas caixas de novo para colocar um novo lote de livros. Então, me parece ser uma solução mais prática, tá? A única ressalva que eu faço para as caixas plásticas é de não usar as caixas em PVC, tá? Porque as caixas de PVC têm cloro na composição, pode liberar algum tipo de vapor ali, de gases que fazem mal para o papel. Mas como trata-se de uma guarda temporária, né, de um acondicionamento ali provisório, esse tempo de 9 a 15 dias não vai ser tão agressivo assim para o documento. Então, se você não tiver outra caixa, né, a caixa de polipropileno, né, corrugado é o Poliondas, que todo mundo conhece das pastas. Se você não tiver uma caixa como essa, aqui atrás de mim eu tenho essas caixas aqui. Se você não tiver essa caixa, não tiver uma caixa de polietileno, que são aquelas transparentes e tal, e só tiver de PVC, use a caixa de PVC, tá? Porque é isso, porque é uma guarda temporária. Também pode-se usar as caixas de papelão, né, de papel. Nesse caso, aí eu recomendo que haja uma forração, porque o papelão pode, né, em geral o papelão é ácido, e essa acidez migra para o documento, tá? Mas aí a mesma ressalva, como é um armazenamento temporário, né, um acondicionamento temporário, você pode deixar na caixa, mas fica mais difícil de fazer essa desinfecção, tá? Então, na ausência de uma embalagem melhor, pode usar a caixa de papelão, tá? Desde que ela esteja bem fechadinha, tá bom? Não vai pegar a caixa de papelão do supermercado, tá, gente? Então, daí vem esse segundo ponto, né? Então, faça sempre a limpeza desse acondicionamento que você vai usar, mesmo ele sendo provisório, né? Faça das caixas plásticas, faça a desinfecção, o papel é mais difícil, mas enfim, você pode fazer a desinfecção, né? Espirrar lá o álcool 70, esperar secar e colocar lá dentro. Mas, né, no caso das caixas plásticas, faça essa desinfecção antes de colocar os livros lá dentro, tá? A outra questão eu vi em alguns planos e também foi uma das perguntas que me foi feita, se a gente deve fazer embalagens individuais para os livros antes de colocar dentro da caixa. Não precisa, tá? É um gasto de material que não vem o caso. Você não vai diminuir o tempo de quarentena porque você colocou nessas embalagens individuais.
e ainda você pode criar um microclima ali dentro da embalagem, com uma umidade mais elevada, então não recomendo, tá? E aí, a questão é, acomode esses livros dentro das caixas sem danificá-los. Então, né, veja como você vai empilhar esses livros para não forçar a encadernação, não rasgar, não, né, não comprometer os livros e os documentos, não misturar livros com documentos para, né, acomodar melhor antes de para colocar dentro das caixas, então acomodar de uma forma que você não cause danos por forças físicas, pelo manuseio incorreto, guarda incorreta, tá? E aí, assim, e não se esqueça de sinalizar, que eu acho que é o mais importante, né? Data de entrada, data de saída, para não criar confusão. Ai, mas essa data é da entrada, essa data é de entrada, essa data é de saída. Eu tenho que tirar da quarentena dessa data ou eu tenho que colocar, né? Ele foi colocado nessa data. Então, especifique bem que data você está colocando na sinalização da caixa. Eu, na dúvida, colocaria as duas. Adotaria como procedimento data de entrada tal, data de saída tal, tá? Para não ter nenhum tipo de confusão. E, se possível, tentar, então, preparar uma sala separada do restante do acervo e separada da circulação das pessoas para deixar o material em quarentena, tá? E aí, quando eu devo fazer a quarentena só na devolução dos empréstimos? Não, tá? Vai depender um pouco da forma de trabalho de cada lugar, né? Vocês vão ter que se organizar aí para pensar nisso, mas eu colocaria em quarentena os livros e os documentos trabalhados pelo processamento técnico, pela digitalização, pela conservação e restauro, eu deixaria de quarentena antes de devolver para o espaço de guarda, antes de devolver para a reserva técnica. Então, a reserva técnica ficaria como um lugar seguro. Aqui não tem coronavírus, tá? Porque se você começar a devolver os documentos que você trabalha para o espaço da reserva técnica sem essa quarentena, você não vai ter certeza do que está contaminado e o que não está, tá? É só para não criar essa confusão. E aí, assim, eu entendo que com isso os processos de trabalho vão ficar um pouco mais lentos, tá? Isso é inevitável, mas eu acho que é uma forma mais segura, tá? E aí, assim, finalizando, existem outras recomendações que não foram contempladas aqui nessa minha fala, tá? Mas que eu gostaria de pontuar para vocês, porque elas terão que constar nesses planos de reabertura. Eu acho importante lembrar a questão dos EPIs, tá? Uso de máscaras, de luvas, de aventais, né? A questão do distanciamento. Então, como é que vocês vão planejar os espaços de consulta e mesmo os espaços de trabalho, né? Tem gente que trabalha um do lado do outro, né? Então, agora com esse distanciamento de 2 metros, como é que fica esse rearranjo das salas? Né? Será que a gente vai ter que trabalhar nesse esquema de rodízio das equipes, né? Para que os nossos espaços de trabalho e de consulta comportem as pessoas? A questão da higiene pessoal também, né? Então, lavar as mãos, ter álcool gel espalhado por todo canto. No caso dos espaços de consulta, essas barreiras, né? As barreiras de acrílico são muito importantes aí, né? Que vocês vão ter que adequar esses espaços. E todas as sinalizações para o distanciamento, porque às vezes até com as sinalizações as pessoas já não respeitam, imagina sem essas sinalizações, tá? E aí é isso que eu prevejo né, na redação desses planos de reabertura, é que seja um retorno gradual mesmo, com várias fases, como a gente já tem visto, né, com controle da entrada das pessoas, se está com febre, se não está, enfim.
E aí eu tenho um ponto também né, para abordar, que é essa questão da circulação do ar, né? Então, da ventilação, né, desses ambientes, que é uma ventilação natural, ela não pode ser a artificial. E aí a questão do ar-condicionado é um ponto a se considerar, tá? Então, nos espaços de trabalho, nos espaços de consulta, talvez seja mais tranquilo adotar a ventilação natural, abrir as janelas, portas, enfim. Mas nos espaços de reserva técnica, onde a gente tem os acervos climatizados, né, por exemplo, a área de fotografia tem, né, a temperatura de 17, 18 graus e não há condições de se alterar isso, né, correndo o risco de trazer sérios danos, por exemplo, para as fotos, né. Então, nesses casos, a questão do ar-condicionado tem que ser muito bem estudada, né, mas é aquela coisa, a reserva técnica, os espaços de guarda, eles foram feitos pensando no acervo e não nas pessoas. Então, não é para você ficar circulando muito nesses espaços, mas é um ponto a se pensar nessa periodicidade de revisão e troca dos filtros de ar-condicionado. Quem tem sistema de ar-condicionado central, aí tem mais problema ainda. Então, estudar um pouco isso, né, na hora de elaborar os planos de reabertura, tá? Então, são pontos, assim, que eu acho importantes de tocar. Não vou falar aqui, porque meu foco era mais os acervos, as questões de quarentena e desinfecção, mas eu acho que né, importante vocês lembrarem disso, estarem atentos para isso, tá? E um último ponto que eu acho muito importante é a questão dos planos de comunicação. Né? Como é que vocês vão orientar as pessoas, os usuários da biblioteca, dos arquivos, né, os pesquisadores, para que eles né, se adaptem às novas regras. Então, um bom plano de comunicação visual é importante. Esse que está aqui é um folheto da Espanha, né, do Ministério da Cultura da Espanha, preparado para bibliotecas, né, um grupo de bibliotecas que fez, como forma de divulgar quais são esses novos procedimentos, né, para já começar a orientar as pessoas e fazer com que elas se sintam seguras de retornar para esses espaços, né, e, e principalmente aí, né, fazendo um gancho com essa questão da proteção dos acervos, é pensar que, no caso, por exemplo, da circulação dos livros, você deixar né, o usuário seguro de que ele está pegando um livro ali que não está contaminado pelo vírus e que ele não vai chegar em casa e né, borrifar álcool 70 ou até mesmo hipoclorito para né, passar um paninho com álcool para desinfectar o livro. Né? Então, você mostrar né, para as pessoas que emprestam né, os materiais na biblioteca, de que ela está levando um material descontaminado e que ela não precisa fazer nada em casa, né? Porque vocês já pensaram nisso, né? O quanto de dano a gente não vai ter nos nossos acervos, a gente não orientar as pessoas, né, o nosso público, de que está tudo bem, de que né, os livros estão mais seguros se você não fizer nada, né? Então é isso, oriente as pessoas nesse retorno, tá? Esse é um ponto importante. E aí, assim, aqui estão as referências, né? Aqui, eu tenho, na verdade, ó, são links que eu fui salvando, são páginas e páginas que eu não vou mostrar aqui, mesmo porque eu não fiz referências, estou falando para um público de bibliotecários, então eu quero deixar tudo bonitinho, depois a Mariana disponibiliza para vocês. Mas essas aqui são referências de ponto de partida, assim,
para quem vai pensar conservação de acervo, tá? E nesse momento de coronavírus, de Covid-19, tá? Então, tem publicação de recomendações, tem palestras, tem vídeos. Então, é o ponto de partida para quem vai começar a escrever planos de reabertura, tá? Então, é isso. Tá? Então, isso aqui então, eu disponibilizo depois para vocês, com as referências bonitinhas e tal, e toda a lista que eu fui guardando ao longo do tempo aí, desde que a gente começou a ficar em casa, em quarentena e tal. E aí é isso, gente, eu agradeço pela paciência aqui, os meus contatos estão aí, tá? Tem 2 e-mails, eu respondo nos 2 e-mails. Podem me procurar para qualquer ajuda, tá? O que vocês precisarem. Mais para frente, a gente pode pensar em treinamentos presenciais, quando, né, tudo isso estiver um pouquinho mais bem definido. E aí, como eu disse, né, como é uma gravação posterior ao evento da manhã, a questão das respostas, das minhas respostas para as perguntas que vocês fizeram no chat, eu vou gravar um vídeo depois com a Mariana, tá bom? Então é isso, muito obrigada e espero que vocês façam um bom proveito aí da minha fala, que eu tenha contribuído, ajudado de alguma forma. Tá bom? Obrigada.